E olha que interessante como o cérebro se comporta quando estamos doentes. É uma matéria da BBC News World que vem lá do Francisco José Esteban Ruiz, The Conversation. Uma matéria nova, de 3 de setembro de 2024. Ele quer dizer como que o cérebro se comporta quando nós estamos doentes. Isso faz total diferença de como nós nos adaptamos, como que é feito interno. Os nossos maiores problemas estão na mente. Às vezes, uma pequena doença se torna muito grave dentro da nossa cabeça e a gente acaba ficando até pior. Os sintomas vêm até piores. Por isso que algumas pessoas podem ser assintomáticas ou não. Claro que isso é científico e eu vou fazer a leitura da melhor forma possível, que vem lá do The Conversation. E hoje com o microfone diferente, porque o outro estragou, infelizmente. Esse eu uso apenas quando estou nos estúdios. Vamos então. Quando nos dizem que nós vamos e pegamos uma gripe, a primeira coisa que pensamos são nos sintomas físicos: dores musculares, tosse e febre. No entanto, o que realmente nos faz sentir mal é o cansaço extremo, a apatia, a irritabilidade e aquela névoa mental que parece que vai permanecer para sempre. Esse conjunto de sintomas é conhecido como o comportamento da doença. E, embora desagradável, tem uma finalidade importante. Olha como é interessante essa matéria. Comportamento de cabeça. Descobriu-se que os sintomas que apresentamos durante uma infecção viral ou bacteriana não são simplesmente efeitos colaterais da doença, mas têm uma função benéfica. Eles permitem que nosso corpo redirecione sua energia para combater os patógenos que nos invadiram. Em outras palavras, nos sentimos mal porque para que possamos ficar bem. Isso realmente é verdade. Nós suamos frio, né? Ficamos mal e aí é o nosso corpo combatendo, tirando energias de alguns locais para colocar em outros. Olha como o corpo humano é sensacional. No entanto, o comportamento de doença também pode ser um efeito colateral indesejado em pacientes com câncer ou então doenças autoimunes. Essas doenças são tratadas com medicamentos que incluem moléculas imunológicas conhecidas como interferons. Ou os interferons são produzidos e liberados pelas células do nosso sistema imunológico quando sofremos uma infecção. Mas seu uso terapêutico pode desencadear esses sintomas desagradáveis. A barreira hematoencefálica. Mas como a doença afeta a função cerebral e nosso estado mental? Para tentar responder essa pergunta, devemos primeiro apresentar a barreira hematoencefálica, uma estrutura complexa cuja principal função é proteger as células do cérebro. A barreira hematoencefálica é um sistema de proteção que impede a entrada da maioria dos patógenos e moléculas imunológicas no cérebro. Durante muito tempo, pensou-se que essa barreira também bloqueava os sinais do sistema imunológico. Porém, hoje sabemos da existência de toda uma série de mecanismos que permitem que certos mensageiros atravessem a barreira e influenciem no nosso comportamento. Que dizem os experimentos nos camundongos? Infelizmente ainda usam os camundongos, mas eu acredito que logo a inteligência artificial vai suprir. Em alguns locais do Reino Unido, isso já está sendo. Os animais não estão sendo mais cobaias. Claro que foi importante num devido momento, mas já é hora de deixar os animaizinhos quietos. E os camundongos, fez uma barreira, fez um gancho, né? O que os camundongos nos dizem? Para esclarecer como uma infecção pode levar ao comportamento de doença, um grupo de pesquisa alemão realizou um estudo no qual expôs camundongos a um vírus que causa patologia breve. A seguir, eles avaliaram os efeitos do patógeno no comportamento, usando um teste padrão para detectar depressão em roedores. Este teste, conhecido como labirinto aquático de Morris, consiste em colocar os animais em um recipiente com água onde devem nadar até encontrar uma plataforma que lhes permitem sair. Em geral, os camundongos saudáveis costumam lutar até conseguir, mas os roedores deprimidos rapidamente desistem e começam a boiar. Aí vem a parte mais interessante. Os camundongos infectados com vírus passam quase o dobro do tempo boiando, sugerindo que o vírus estava alterando seu comportamento, ou seja, quando estavam doentes, ficavam visivelmente deprimidos.
Neste tudo, foi detectado que o vírus induzia os camundongos a produzir um tipo de interferon, ou interferon ou a gama, com uma molécula imunológica que, por sua vez, estimula outras moléculas receptoras que estão localizadas em estruturas que fazem parte da barreira hematoencefálica, genética e comportamento de doença. Para determinar esses receptores localizados na barreira hematoencefálica, desencadeavam um comportamento de doença. Os pesquisadores compararam camundongos normais com animais geneticamente modificados que não possuíam esses receptores. Depois, eles ativaram as mesmas respostas imunológicas no caso dos camundongos que os vírus e os submeteram aos testes de flutuação. Neles, os camundongos modificados demoraram aproximadamente 50% menos tempo para encontrar a plataforma que os roedores normais, sugerindo então que os primeiros são muito mais vulneráveis à depressão, pois não carregavam o receptor. O papel da CXCL10 no cérebro. Como já mencionamos, os pesquisadores conseguiram identificar duas partes de um mecanismo que transmite sinais imunológicos por meio da barreira hematoencefálica ou interferon gama e os gama e os receptores que ele estimula. Mas ainda era necessário determinar qual molécula nessa sinalização em cascata causava as alterações no cérebro. Eles descobriram que a resposta ao interferon gama aos células dos vasos sanguíneos produzem uma molécula CXCL10. Esse é o nome da célula. A molécula, né? CXCL10, que possui atividade inflamatória conhecida na artrite reumatoide. Quando mediram a atividade elétrica dos neurônios no hipocampo, parte do cérebro que ajuda a formar memórias e também influencia nas nossas emoções, o grupo de pesquisadores descobriu que o CXCL10 alterava as respostas dos neurônios de modo que poderia reduzir a capacidade de aprendizagem dos animais. Assim, eles foram capazes de explicar a nível celular eletrofisiológico a base do comportamento da doença. Uma explicação importante deste trabalho é que abre portas para encontrar maneiras de deter o comportamento de doença em pacientes com câncer ou doenças autoimunes que recebem tratamentos com interferons. O que está claro, no entanto, é que a sensação de estar doente não é simplesmente um incômodo sem propósito. Os sintomas que apresentamos são uma parte vital da resposta do nosso corpo às infecções, permitindo que o sistema imunológico se concentre no combate aos invasores. Francisco José Esteban Ruiz é professor de Biologia Celular na Universidade de Jaén, na Espanha. Esse artigo foi publicado no The Conversation, lido por mim, Rona Botelho, aqui com vocês.